Olá, prezado internauta, vamos juntos em mais um programa do TVB, Momento Orante. Que o Senhor Deus envie teu Santo Espírito sobre cada um de nós, para que nós possamos absorver essa palavra que Ele nos envia neste programa de hoje. E hoje nós temos a passagem de Nicodemos com Jesus. E vamos ver essa palavra juntos, beber dela no nosso íntimo. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: Como pode ser isso? Disse Jesus: Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Prezados irmãos, internautas, que palavra! Jesus responde a Nicodemos. Ele deixa Nicodemos petrificado. Ele dá um choque em Nicodemos. Vamos meditar? Vamos meditar essa palavra. Nicodemos, um fariseu, membro do Supremo Tribunal, uma pessoa de um alto cargo judaico, lá no Sinédrio. Ele fica impressionado, querendo aprender mais de Jesus. Aí ele quer saber, quer crescer mais. Ele vai, vou lá ver Jesus. Só que ele vai ver Jesus à noite, escondido, para não ser visto pela sociedade. Podia prejudicá-lo junto aos líderes lá do Sinédrio. Ele vai ver Jesus às escondidas, à noite. E a troca de palavras entre Jesus e Nicodemos nesse evangelho é fascinante. Vamos perceber isso, é fascinante. Porque Nicodemos era um chefe religioso do Sinédrio. Ele vai a Jesus elogiando Jesus pelos seus ensinamentos. Então é difícil saber o que se passava na cabeça de Nicodemos. Será que Nicodemos realmente, tá crendo em Jesus? Ou talvez ele estivesse com que intenção? Tá louvando? Ou ele tá interessado em se projetar? Ele quer um voto de confiança de Jesus e ficar famoso em Israel? Mas a resposta de Jesus diante do elogio de Nicodemos, e Jesus diz: Nicodemos, você precisa começar tudo de novo se quiser entrar no reino de Deus. Nicodemos começar tudo de novo? Ele já estava lá no alto nível do Sinédrio, ele já estava lá dentro. E ele não esperava essa resposta de Jesus, que ele tinha que voltar lá do início.
Então o que significa? Não valeu nada o que Nicodemos tinha feito até aquele momento? Aquela posição dele, ele ensinava também, ficou tudo sem valor em relação ao domínio de Deus? Então é um choque. Então aqui nós temos, nós que somos batizados, estamos no nosso dia a dia na igreja, na nossa casa, ensinando para os filhos, até para o esposo, ou o esposo ensinando para a esposa, ou o padre ensinando na igreja. Então a gente acha que a gente está dentro da palavra e está firme, e de repente a gente vai lá e diz: Senhor, muito bom ter o Senhor, muito bom ter a palavra, então vamos junto nessa. E o Senhor está achando o que de mim? Aí Jesus fala assim para nós: você tem que começar tudo de novo, tem que nascer de novo. Até agora o que você fez não é nada. Então foi isso que Nicodemos sentiu. Uau! É uma sacudida. As realizações do passado não representam nada. Precisamos recomeçar tudo. Temos que ser capazes de entrar em um relacionamento íntimo com Deus. E não é só olhar para o que Jesus ensinou, né? Porque para ele é loucura começar um projeto sem entender primeiro o que será exigido para terminar. Então, se eu me proponho, se você se propõe a se casar, a criar filhos, primeiro tem que ver: eu tenho estrutura? Muitas pessoas tentam fazer as coisas, ajudar a converter os outros, mas sem elas terem se convertido, sem elas terem se arrependido de coisas erradas. Muitos tentam criar uma família, formar uma família, sem antes estar bem alicerçado na família que já tem. Por isso que Jesus diz para nós: tem que começar tudo de novo, é preciso ter mudanças reais na sua vida, tem que acontecer a conversão. Ele exige de nós uma investigação diária, nós precisamos entender claramente essa conversão que tem que brotar dentro de todo que é batizado. Caso contrário, não seremos salvos. E o caminho inicial é o arrependimento. Arrependimento do que nós já fizemos no automático. Às vezes a gente faz porque o costume é fazer. O costume é fazer, mas tem que se preparar para fazer. Não é? Nós precisamos mudar muitas vezes nossos hábitos. Nós nos iludimos rezando muito, ajudando o próximo, trabalhando na igreja, mas toda a nossa dedicação à religião, às vezes, não serve de nada para a nossa grandeza espiritual. Por quê? Fazemos isso tudo, mas não perdoamos aqueles que nos ofenderam, não deixamos hábitos que nos prejudicam e prejudicam os outros. Então aí nós não temos um relacionamento verdadeiro com Deus. E Jesus veio para trazer esse arrependimento para nós. Essa foi a meditação. Então, vamos orar com Gina depois desse momento de meditarmos a palavra? Já retorno. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Depois desses momentos maravilhosos que foi narrado por Normete, momentos concretos, momentos de reflexão, de meditação, agora nós vamos fazer a oração. Que de tudo a gente precisa orar, agradecer e pedir a Deus tudo aquilo que nós desejamos, que de repente não vem apressadamente, mas que venha devagar. Então vamos à nossa oração. Eu te peço, Senhor, que sempre ilumine os meus passos, os meus caminhos, com o brilho da sua sabedoria. Dai-me o bom senso, lucidez, discernimento, para que não me entregue a falsas ilusões e buscar o arrependimento transformador. E proteger a minha família, a todos que eu amo, de qualquer erro, de qualquer engano. Mostra-me o caminho, sempre a beleza da tua verdade e do teu amor, para que eu possa ser o instrumento da sabedoria que vem de ti. E tudo isso te peço por Jesus Cristo, teu Filho, o nosso irmão, na força, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Irmãos internautas, eu sou sincera a vocês, eu tô assim emocionado com isso tudo, sabe? Porque tá caindo assim, né? Na minha cabeça, uau, eu faço tanto pra igreja e eu tô fazendo direito, e como é que tá a minha vida fora de lá, entendeu? Então vamos pra vivência? Essa oração de Gina também, né? Que Gina trouxe, balançou bastante. Então vamos na vivência. Agora que nós já absorvemos toda essa palavra, meditamos, rezamos, como que nós vamos vivê-la? Nós vamos desligar agora o aparelho aí que está transmitindo o momento orante e vamos viver a vida esquecendo desse momento? Não dá, isso aí é ser covarde, fala a verdade. Então Deus não quer que nós vivamos um evangelho de causa e efeito, como Nicodemos. É para fazer? Pronto, fiz. Não. Nicodemos reconhecia algo especial em Jesus, por causa do que Jesus fazia na sua vida, na vida dos outros, dos milagres. Deus quer que este nosso eu seja desconstruído como Nicodemos, como a terra no princípio, onde somente o Espírito de Deus se movia sobre as águas. No início não era assim? Então para a gente ter esse recomeço, precisa brotar em nós um olhar para o que Jesus ensinou. Para ele é loucura começar um projeto sem entender como que eu vou conseguir realizar. Ele ilustrou essa ideia com um homem que começou a construir uma torre, mas esqueceu de fazer os cálculos e não conseguiu terminar a torre. Jesus já mostrou uma parábola dessa. Então, a verdadeira conversão, ela precisa de um cuidado muito grande, de observação do seu estilo de vida com Deus, da conversão que é necessário ter. Muitas vezes nós nos iludimos, indo à igreja, fazendo aquilo tudo pelo próximo, e não colocamos em prática um relacionamento puro, limpo, sem nada escondido com Deus. E aí nós precisamos cultivar em nosso coração esse arrependimento. Então o que Deus espera de nós nessa vivência é uma análise interior para recomeçar a sermos de Deus. O caminho principal é o arrependimento. E você só se arrepende quando você acredita que errou. E caso contrário, você vai levar esse pecado para o resto da vida sem querer admitir. A Bíblia compara a morte como aquele que não se arrepende. E quando se arrepende, encontra a ressurreição de Cristo. Então, tem que haver uma mudança radical no nosso estilo de vida. E a Bíblia usa termos como matar o homem velho e revertir-se do homem novo. Então, esse nascer de novo não é ir para as entranhas do ventre materno e nascer de novo. Impossível. É nascer de novo espiritualmente. É fazer o seu trabalho pelo bem ao próximo, o trabalho na igreja, mas deixando de lado maus hábitos, como, exemplo, embriaguez, imoralidade sexual, ira, ganância, orgulho, ambição, violência. Precisamos ir eliminando isso tudo da nossa vida, ao passo que, no lugar do que nós estamos eliminando, venham o amor, a verdade, a pureza, o perdão, a humildade. E nós achamos que nós já fazemos isso tudo. Não fazemos, não. São pequenas coisas que nós deixamos passar, que nós fazemos questão de ninharias, só para, sabe, aquele desejo de vingança, de não ficar para trás, de orgulho. São essas coisas pequenas que nós precisamos ir despojando para não ficarmos como Nicodemos, se achando e pisando o outro. Muitas vezes nós nos iludimos, nós erramos. Eu já ouvi falar assim um dia desses: nada vale você brilhar apagando a luz do outro. O seu brilho é fosco, é opaco. Então, não sejamos Nicodemos. Precisamos ser bons primeiro entre nós, Deus e eu, Deus e você. Um relacionamento verdadeiro com Deus. Aí tudo vai acontecer. Vamos viver? Ótimo! Até o próximo encontro com uma vivência plena de não sermos Nicodemos.
vamos ser nós e Deus de verdade. Relacionamento puro. Um beijo no coração. Até o próximo programa. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar